Bem, a minha relação com as relações públicas é uma relação só no plano acadêmico, porque eu nunca exerci a profissão de relações públicas e também nunca pesquisei diretamente o fenômeno. Eu, na verdade, sou, no campo das relações públicas, alguma coisa parecida com o Alfred Hitchcock nos seus filmes. Ele aparece sempre como um personagem na montagem do filme, mas não é, digamos, o ator principal. Então eu diria que eu me tornei relações públicas, primeiro porque eu estudei na faculdade. Quando eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, Luiz Beltrão, que era o fundador do curso, ele introduziu uma cadeira de relações públicas. Luiz Beltrão talvez tenha sido um dos mais refinados relações públicas que eu conheci, porque ele se especializou em fazer o marketing, usando a palavra marketing como um produto das relações públicas do próprio curso. Então, eu me tornei, adquiri muito interesse pelas relações públicas exatamente para entender como é que se constrói a imagem de uma instituição. E eu, quando vim trabalhar aqui na Universidade de São Paulo, eu fui contratado para dirigir o departamento de jornalismo. E fui colega de Cândido Teobaldo de Souza Andrade, que era o homem das relações públicas. Então procurei observar esse fenômeno, primeiro nos colóquios, nas tertúlias que eu tinha com o Cândido Teobaldo, e ora com o Luiz Beltrão, que vinha muito a São Paulo naquela ocasião. Mas ao mesmo tempo eu procurei também aplicar alguns princípios de relações públicas na construção da imagem do curso de jornalismo ou do departamento de jornalismo da USP. Então, eu pratiquei relações públicas sem ser relações públicas, sem ter carteirinha, sem estar afiliado. Então, a minha relação com relações públicas é uma relação, como eu disse, muito mais acadêmica. Eu orientei duas dissertações de mestrado que eram antípodas. Uma feita pela Cecília Peruso, que se tornou depois um best-seller aqui no Brasil, chamado Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista, e orientei outra tese de uma colega dela, na mesma ocasião, que era Helga Schulten, que foi fazer um estudo sobre a origem das relações públicas nos Estados Unidos, principalmente focalizando no Ivy Lee, que é o fundador das relações públicas. Então orientei essas duas teses, uma com viés marxista e a outra com viés, vamos dizer, capitalista, mercadológico, e aprendi muito com essas duas minhas alunas. E daí por diante eu continuei tendo alunos que se interessam por relações públicas e me procuravam. O aluno seguinte que trabalhou comigo com relações públicas foi Gerson Moreira Lima, que estudou a Release Mania. O Gerson Moreira Lima trabalhava na agência do Mauro Salles, fazendo assessoria de relações públicas para várias empresas, principalmente a assessoria de imprensa. E foi quando o Mauro Salles foi nomeado dirigente dos Diários Associados. A última pessoa que me procurou, especificamente sobre relações públicas, foi uma moça da Universidade Federal de Alagoas, Vites Torres, que já veio de Alagoas com a pretensão de estudar o fundador, o Ivy Lee brasileiro, que é o Eduardo Pinheiro Lobo. Como ele era alagoano da cidade de Penedo, ela já havia feito sua dissertação, seu trabalho de conclusão de curso de graduação sobre Eduardo Pinheiro Lobo. E então eu aceitei, então foi tentar encontrar os resquícios, os fundamentos das relações públicas na Light em São Paulo. E na verdade ela teve um choque muito grande, porque nos arquivos da Light ela não encontrou nada. Eu também orientei um outro trabalho muito interessante de um rapaz do Rio de Janeiro, que fez um estudo sobre um dos principais relações públicas do Brasil, Walter Poyares, e sobretudo eu entendi que Walter Poyares foi aos Estados Unidos, conheceu a prática das relações públicas nos Estados Unidos e trouxe isso para o globo
aplicando principalmente naquela questão do trabalhador padrão. Ele foi que introduziu isso aqui no Brasil. E ele escreveu umas 3 ou 4 livros sobre relações públicas. Então, para concluir essa minha passagem por relações públicas, eu também conheci muito o Roberto Simões, que me pediu para avaliar um programa que ele tinha no Rio Grande do Sul, que era um programa ligado à difusão da leitura nas organizações educativas. Ele trabalhou com a empresa de médio porte no Rio Grande do Sul. Então são essas as minhas relações com as relações públicas. É como a viúva porcina, fui sem nunca ter sido. Centenário de uma profissão é uma coisa muito interessante. É uma data, né? Isso significa que há 100 anos, uma atividade que sempre existiu na sociedade, de algum modo, e sem nenhum regulamento, passou a ser encarada como um conjunto de tarefas com objetivos específicos, com maneiras de atingir esses objetivos. Isso significa que, de algum modo, houve uma institucionalização dessas atividades que eram espontâneas e dependiam de cada um dos seus executores, de cada um dos seus profissionais, digamos assim. Nós já pegamos uma onda crescendo aqui de um trabalho que se começou a fazer na Europa, nos Estados Unidos, e principalmente nos Estados Unidos, onde se desenvolveu mais rapidamente. Significa que quando uma companhia estrangeira, uma companhia como a Light, vem para o Brasil e traz de lá uma forma mais eficiente de tornar transparente o seu trabalho, de demonstrar ao público a importância das coisas, da importância de pagar para a Light fazer o trabalho que ela fazia. Então, de conquistar do público uma confiança e digamos assim, de cooperação mesmo no bem-estar das cidades, é justo que, aos poucos, a Light precisasse de gente do próprio país e fosse disseminando esta forma de fazer. Sejam essas relações diretas, sejam elas através de vários tipos de mídia, inclusive correio, começando o correio simples, dos panfletos, etc., até a nossa mídia pela internet, que agora assume características bem diferentes das relações públicas, tais como elas começaram a ser feitas no país. Nos anos 60, eu fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado na Universidade de Indiana e eu tinha que apresentar uma tese. Nessa época, nos Estados Unidos, foi quando o Kennedy e o Nixon estavam numa campanha ferrenha que resultou na eleição do Kennedy e nos debates formidáveis que a gente assistia lá pela televisão. E aí se falava, havia uma palavra que aparecia constantemente em audiovisual, que era a questão do lobby. E eu me perguntava o que era este lobby. E fui estudar esse assunto, deu na dissertação de mestrado que eu fiz na época. O lobby era um conjunto de práticas feitas pelos indivíduos que queriam que certas leis fossem votadas no Congresso, que certas matérias fossem compradas de uma determinada produtora. Enfim, a ideia do lobbying era a ideia de venda. Eu vendo ideias, eu vendo comportamentos que devem ser padronizados na sociedade, eu vendo teorias, eu vendo remédios, eu vendo uma porção de coisas. Então,
Este lobby, ou seja, a arte de fazer com que um terceiro faça uma determinada coisa que é direito dele fazer, ou é obrigação dele fazer, me encantou. E eu passei, então, estava trabalhando com organizações que vendiam materiais audiovisuais. Havia, evidentemente, um interesse muito grande de muitas pessoas e de muitas organizações em fazer com que seus produtos, suas ideias, as igrejas, e todo mundo interessado em fazer com que se produzisse uma educação através daquele meio que estava sendo recém-usado. Muito bem. Quem fazia, que tipo de organização governamental ou não governamental, se essas práticas diferiam nesses dois tipos de organização? E a minha tese resultou exatamente nisso. Eu participei da BRP durante alguns anos, até que eu tive que tomar uma decisão maior quando fui quando eu, no concurso para prover a cátedra de Teoria de Comunicação na recém-formada Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, da Universidade de São Paulo, eu fui para essa cadeira e tive que trabalhar mais duramente na parte teórica do que nessa parte experimental. O ano passado eu fiz 50 anos de atividade. Então você imagina, nesses 50 anos, como tudo mudou. Mas vamos tentar, por exemplo, primeiro exemplo. Como a assessoria externa de relações públicas, o passo primeiro que a gente dava para entrar nas empresas era o jornal para os funcionários. Então isso acho que é o maior exemplo do que possa ter mudado. Como é que era o jornal feito? Primeiro era um jornal impresso. Eu acho que hoje em dia a maioria dos clientes que eu conheço tem todos os seus jornais de empresa como por via eletrônica. Então essa é uma fase. Relacionamento com a imprensa é uma outra coisa também onde houve uma evolução incrível. Tem que voltar no tempo, né? Então voltando no tempo, 1963, a gente realmente fazia relacionamento com os jornalistas, quer dizer, o que nos interessava, a gente chama imprensa no sentido geral, mas o que nos interessava era o jornalista em si. E esse relacionamento era tete a tete, a gente transmitia a coisa, vendia a pauta para ele, indo ou à redação, ou então, estando com ele num encontro, vendia-se uma pauta. Ou então, você podia fornecer até o release, que ele jamais iria utilizar no todo, como hoje em dia são utilizados, mas ele iria dali partir para uma coisa, ou fazer uma reportagem, ou entrevistar alguém, enfim, completar e realmente estabelecer o relacionamento que se buscava entre a empresa e a imprensa. Hoje, como é que está? Quer dizer, é impossível você entrar numa redação. Então você tem hoje um relacionamento online. E se você quiser continuar na mesma linha que eu me debato, que a gente tem que conhecer o jornalista, que a empresa precisa conhecer o jornalista, o seu diretor, que é o porta-voz, precisa conhecer o jornalista, eu sou obrigado a marcar encontros, ou num almoço, ou num fim de tarde, aqueles que são de revista, que é mais fácil, porque o jornal você não consegue contatar jamais no fim da tarde. Então houve uma evolução incrível. E tem ainda um outro